Fala galera, espero que vocês estejam muito bem por aí. Professor Fernando, professor de História. Pessoal, então, hoje eu vou falar um pouco com vocês de um grande resumo de tudo aquilo que nós já vimos até hoje dentro do extensivo Enem Vírus Cursinho, certo? Nós começamos trabalhando teoria da história, nós começamos estudando um pouco sobre a historiografia, as formas de escrita de história. Com isso, nós sabemos que a prova do Enem, ela está trazendo muitos aspectos dentro desse contexto. E geralmente é algo que nós não vemos, né, dentro, seja de cursinhos ou seja mesmo dentro de sala de aula. É um assunto muito recorrente da própria academia. Então, por isso eu trouxe para vocês um pouco sobre a história da escola de análise, né? Analisando essa nova história, essa história do século XX, através de todos os pensamentos de quem a escreve, né? O Mark Bloch, entre outros pensadores da história, Fernando Braudel, para que a gente possa compreender de fato o que é isso, como é que isso cai, de que forma isso cai e como você pode aprender também dentro desse contexto. Passando por isso, nós estudamos também as grandes navegações, movimento muito importante europeu que acabou com a conquista da América, certo? Então esse contexto, essa conquista da América, passa desde a chegada dos europeus aqui, mas bem antes da chegada dos europeus do século XV, a gente tem toda uma capacitação desses europeus em relação a desbravar esses novos mares. Portugal, Espanha, Inglaterra, entre outros países, como até mesmo a França, a Alemanha, estão migrando para a América. Só que a gente tem, claro, nos ibéricos, Espanha e Portugal, e também nos ingleses da América do Norte, a conquista desse novo mundo. Para isso foi necessário a gente estudar toda a questão das grandes navegações, desde a chegada dos avanços dos mouros na Europa, como essas técnicas de navegação elas chegaram nas mãos desses portugueses e espanhóis que foram os dois primeiros a desbravar esses mares. Passando por todo esse contexto das grandes navegações, chegamos de fato à história do Brasil. A história do Brasil que começa especialmente depois da sua grande conquista pelos portugueses, certo? Mas nós vimos também o Brasil primitivo, as teorias, né, da chegada dos povos aqui na nossa terra. E com isso nós também temos que compreender que com a chegada dos portugueses e com a chegada também de outros povos aqui, nós temos o processo de não descoberta, mas sim de conquista. O termo descoberta, ele precisa ser muito bem criticado e visto com uma visão muito criticista. Por quê? Porque não existe uma descoberta tendo em vista que nós já tínhamos uma sociedade, na verdade várias sociedades nativas aqui no nosso país. Então, dentro desse contexto, nós temos uma sociedade que foi não descoberta, mas sim conquistada pelos europeus a partir do século XVI, levando em consideração o Brasil, né? Nós sabemos que os espanhóis chegaram aqui no século XV, né, na América Hispânica. Dentro de todo esse contexto, vimos a formação do Brasil até 1530, toda aquela questão do envolvimento dos portugueses, né, com o Fernão de Noronha, a tentativa de chegar no Brasil, de conquistar esse litoral brasileiro com mais afinco, né, as grandes expedições litorâneas, até após 1530, que aí sim Portugal começa a investir pesadamente dentro do território brasileiro. E como é essa investida? Através das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, divisão do Brasil em lotes de terra, né? Esses lotes de terra que foram dados, né, para nobres portugueses. A nobreza portuguesa começa a chegar no Brasil e de forma muito escancarada começa a explorar de forma predatória ainda mais as nossas riquezas. Riquezas essas que são divididas entre o pau-brasil, que foi nossa primeira grande economia, foi explorada de forma predatória, além de que teve uma ajuda dos povos nativos aqui da terra, certo? E essa ajuda futuramente vai se tornar uma escravidão, né? A gente tem que saber também que a escravidão no Brasil, ela foi dividida entre a escravidão nativa e a escravidão africana, o comércio atlântico das almas, e após a grande problemática das capitanias hereditárias, que foi justamente Portugal não teve tanto sucesso como teve na África com essas capitanias. Após isso, Portugal inicia o que a gente chama de governos gerais, né? Os governos gerais que foi justamente a partir de 1549, com a chegada de outras expedições portuguesas no Brasil, e com isso Portugal resolveu centralizar o poder na mão de uma pessoa. Só que nós precisamos analisar bem e entender que o território brasileiro é um território muito grande e que existia no Brasil várias problemáticas, ataques nativos, ataques de outras nações, como por exemplo, nós tivemos bem no início da colonização o ataque dos franceses, a França Antártica, né, a França Equinocial, Rio de Janeiro, Maranhão, entre outros aspectos.
Futuramente, em 1578, nós tivemos a problemática do fim do governo do Dom Sebastião, que morreu em uma batalha e não deixou nenhum tipo de herdeiro. Com isso, a Espanha passou a dominar o Brasil com a Era Filipina. Dentro desses contextos, nós tivemos grandes perdas do Brasil, que foi a Era do Açúcar, que vai chegar ao fim após a saída dos holandeses e a sua parceria comercial, entre outros aspectos. Além disso, nós vimos um pouco sobre escravidão, todo esse imaginário que foi criado no comércio atlântico, da formação de uma mão de obra negra e africana no Brasil. Sempre levando em consideração que a escravidão no Brasil ela não foi apenas africana, ela também foi nativa e indígena, beleza? Então, fiquem bem por aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima.